Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de controle. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o critério de Bode. O critério de Bode ele é baseado no critério de Next, que nós já vimos. Next é esse cara aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história de Next, basta acessar esse link. E aí vocês vão saber da história de Next, que é esse cara aqui. E o Bode pegou as ideias básicas do critério de Next e generalizou essas critérias, ou melhor dizendo, verificou como nós podemos verificar se o sistema é estável ou instável em malha fechada, a partir do diagrama que leva o nome dele. Esse aqui é o Bode e esse é o Next. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história deles, basta clicar nesses links respectivamente, certo? Então, a ideia que nós vamos ver aqui é o critério de Bode para plantas estáveis em malha aberta. Então, nós vamos desenvolver o critério só para plantas estáveis em malha aberta na nossa disciplina. E quando a planta é estável em malha aberta, o diagrama de Next não pode circular o ponto menos 1. Então, essa aqui seria uma situação de um diagrama de Next sem circulação. Nós estamos fazendo, na realidade, um zoom na região perto do menos 1, porque o que interessa é a região perto do menos 1. Então, o diagrama completo seria alguma coisa assim, ó, que é a parte imaginária e real. Essa linha azul seria alguma coisa, o menos 1 estaria aqui. E nós temos o diagrama alguma coisa assim. E ele é simétrico, né? Então, quer dizer, isso aqui é para ser simétrico. E o menos 1 está ali. Então, na realidade, o que está mostrado aqui nesse diagrama é só essa parte mais próxima do menos 1. E só a curva de baixo que está ilustrada. Então, é como se nós pegássemos essa parte de baixo aqui e utilizássemos como base do nosso diagrama de Next. Certo? Então, é essa parte aqui que nós estamos analisando. Tranquilo? Então, é isso. Então, nós vamos considerar, então, essa região próxima do menos 1. Aí nós temos o sistema, essa seria a situação do sistema estável. Esse seria o estável. Porque não está abocanhando menos 1. Nós vamos fazer agora a versão marginalmente estável, que é passando em cima do menos 1. Esse é marginalmente estável. E quando abocanhar o menos 1, nós temos circulações, e essas circulações, então, vão representar que eu tenho, no caso de uma planta estável em malha aberta, nós temos, então, instabilidade. Ou seja, a linha vermelha seria alguma coisa assim, ó, abocanhando o menos 1 duas vezes. Tenho duas circulações. No caso de uma planta estável em malha aberta, o número de circulações vai ser igual ao número de circulações em malha fechada. Uma planta estável em malha aberta, eu tenho nenhum polo instável em malha aberta. Então, aqui eu tenho duas circulações, eu tenho dois polos instáveis em malha fechada. Essa é a ideia. Então, o abocanhamento, ou seja, a circulação do menos 1, vai fazer com que eu tenha polos instáveis em malha fechada. Certo? Então, essa é a ideia que nós estamos fazendo aqui. E aqui, então, nós teríamos duas circulações na linha vermelha.
que é instabilidade em malha fechada. Então, essencialmente, nós estamos querendo verificar se o diagrama de Bode circulou o ponto -1. Aqui eu falei abocanhou, a ideia do abocanhar é circular, é o fato do -1 estar dentro do diagrama de Nyquist, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é como nós representamos o ponto -1 no diagrama de Bode. E aí, o ponto -1 no diagrama de Bode tem módulo igual a 1. Então, a magnitude é magnitude é 1, que é 0 dB, se for em decibéis, ou 10 na 0, ou 1, simplesmente, certo? Então, essencialmente, a magnitude é essa. E o que dá o sinal menos é a defasagem de menos 180 graus ou mais 180 graus. Certo? Isso vai fazer com que seja o ponto -1. O sinal -1 vem de uma defasagem de 180. Então, a defasagem de 180 ou menos 180, que é a tipicamente utilizada, representa o sinal -1. Vamos representar isso no diagrama. Então, vamos representar isso no diagrama, que é essa linha tracejada. Todos os pontos em cima dessa linha tracejada aqui, todos os pontos em cima dessa linha tracejada aqui têm a mesma magnitude, que é 0 dB, que é uma magnitude unitária. E todos os pontos em cima dessa defasagem de menos 180 é o -1. Ou seja, aqui essa linha tracejada está representando o ponto -1 para todas as frequências. Então agora vamos ver aqui, ó. Vou diminuir o zoom. Imagine agora. Os pontos que estão em cima do eixo real negativo, esses pontos têm defasagem de menos 180. Todos esses pontos têm defasagem de menos 180. Então imagina, eu cheguei em menos 180, subo. Se o raio é menor que 1, o raio seria esse cara aqui, esse ponto é menor que 1, nós não temos o abocanhamento do -1. Então eu fui no menos 180, vi aonde a curva intersectou o eixo real negativo. Esse ponto, se a magnitude dele é inferior a 1, ou seja, o raio, que é a distância da origem, é menor que a distância unitária, o sistema não circulou o ponto -1, não abocanhou o ponto -1. Então, o sistema é estável. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos pôr essa linha tracejada aqui. Ó. E essa linha está representando os pontos onde está havendo circulação. Então, a linha azul é a linha estável. E eu também tenho a verde. A verde seria essa curva passando exatamente nesse ponto. Aqui, quando a defasagem foi 180, passar exatamente naquele ponto, esse aqui é o marginalmente. Marginalmente estável. Estou usando as mesmas cores que lá em cima. E se eu agora tiver com um raio maior que 1, ele é o instável. Certo? Então, eu simplesmente estou visualizando isso aqui. Ó. Aqui o raio é menor que 1, aqui o raio é igual a 1, aqui o raio é maior que 1. Raio menor que 1, raio igual a 1, raio maior que 1. Certo? Porque a razão de amplitude é o raio, é a magnitude, é o comprimento. Certo? Então,
essa é uma forma de verificar a estabilidade do sistema. Uma outra forma é nós olharmos a magnitude. Então, antes de nós partirmos para essas duas formas, é importante nós chamarmos essa frequência aqui, aonde cruza, no caso da linha azul, a frequência onde cruza a magnitude unitária. Essa frequência aqui é chamada de frequência de corte. É a frequência de corte. Quando o raio atinge essa frequência específica, é a frequência de corte. E a frequência onde a curva de defasagem atinge 180 é a frequência 180, que vai ser também, no caso de uma planta, pura e simplesmente, se for o diagrama da planta, vai ser também aqui o ômega U, que é a frequência ultimativa, que vai gerar a partir dela o período ultimativo, que nós já vimos 2π sobre ômega U. Certo? Bom, então nós temos duas formas de verificar se há ou não o abocanhamento. A primeira nós já vimos. A primeira está associada, eu entro no 180, menos 180, subo. Se a magnitude é menor que 1, a planta é estável em malha fechada. A outra alternativa é, eu verifico o raio igual a 1, se a defasagem for menor que 180, a planta é estável. Então eu vou aonde cruza o raio igual a 1, que é o círculo unitário, desço e verifico que a defasagem é menor que 180. Vamos entender isso no diagrama. O círculo unitário é esse aqui, ó. Esse é o círculo unitário. Todos os pontos em cima desse círculo têm magnitude unitária. Aí eu verifico, olha só, a defasagem que eu tenho aqui, ela é menor que 180, porque a defasagem menos 180 é menos 135, por exemplo, alguma coisa assim. Então ela não chegou no 180. Logo, a planta é estável. Já na verde, a gente vê que ela está em 180. E já na vermelha, se nós prolongarmos esse círculo, vamos prolongarmos o círculo unitário, nós vamos ver que é na vermelha nós temos um ângulo maior que 180, falando em valores de módulo. Ou seja, o ângulo é esse aqui, ó, na vermelha. Vamos pôr uma reta ali, só para nós evidenciarmos isso. Aí nós vemos que o ângulo aqui é alguma coisa como menos 220, alguma coisa assim. Ou seja, está abaixo do 180. Vamos entender isso nesse diagrama aqui, ó. Vou deixar os dois aqui e vamos entender que são formas equivalentes de se visualizar isso. Então a ideia é assim, eu posso, pelo 180 nós já vimos, agora eu vou ver pela magnitude. Aonde a magnitude corta, eu desço, a fase ainda não chegou em 180, a planta é estável. Quando a magnitude corta a magnitude unitária, eu desço, a fase é igual a 180, marginalmente. E por fim, vou aonde corta a magnitude unitária, desço e eu vejo que a defasagem aqui é mais atrasado que 180. Pus aqui uns 230, 240, certo? Então, é a outra forma de se determinar a estabilidade. Posso ir por aqui e descer. Se não chegou a 180, é estável.
Se está em cima do 180 é marginal, e se está abaixo do 180 é instável. Ou eu também posso ir no 180 e subir. Se a magnitude está abaixo de 1, estável. Se está em 1, marginal. E se está acima de 1, instável. Então, são as duas formas de se determinar a estabilidade do sistema. Então, se eu perguntar para vocês, nesses sistemas aqui, qual deles é estável? Então, vamos lá. Vou no 180. Subo. Aí, um passou de 1 e o outro está abaixo de 1. O verde aqui vai ser instável. Instável. E o azul vai ser estável. Em malha fechada. Isso é válido, essa lógica aqui está válida para plantas estáveis em malha aberta. Ou eu posso ir aqui, ó. Posso ir quando cruza a magnitude unitária, desço. Sobrou fase. A gente vai ver que isso aqui vai estar associado à reserva de fase. Então é estável. E agora eu faço a mesma coisa na outra lá. E aí eu vejo que é instável. Porque eu tenho que continuar aqui, ó. Instável. Em outras palavras, isso aqui é a frequência de corte e essa é a frequência de corte. Para a planta ser estável em malha fechada, a frequência de corte tem que ser menor que a frequência 180. Ou seja, a frequência de corte aqui é a frequência 180. Essa é a situação estável. A situação marginalmente, ela é igualdade. Marginalmente estável. E a situação instável é aquela que o ômega C é maior que o ômega 180. Essa é a situação instável. Certo? Agora vamos a uma interpretação física do critério de Bode. O critério de Bode ele nos permite uma interpretação física. Essa, inclusive, é uma interpretação bem interessante. Então, vamos lá. Imagine que nós estejamos excitando o sistema com a frequência 180. Ou seja, nós vamos usar a frequência do sistema em que a defasagem equivale a 180. A frequência 180 é essa aqui. Ó. Nós estamos perturbando o sistema com a frequência 180. Então, eu pego a frequência 180, ele vai ter uma defasagem, então estou perturbando, estou com sinal senoidal, que a frequência é a frequência 180. Estou fazendo essa perturbação aqui. Então, na saída, vai sair um sinal defasado de 180. A defasagem de 180 é como se eu estivesse multiplicando o sinal por menos 1. Ele está atrasado de meio ciclo. Então, o sinal de saída seria a linha verde. Ó. Uma vez estabelecido o padrão periódico, nesse momento que o padrão periódico se estabeleceu, eu pego e fecho essa malha, ou seja, eu fecho essa chavezinha aqui e desligo esse cara aqui. Aí, esse sinal de saída
vai passar a ser um sinal de entrada. Ele vai voltar a ser um sinal de entrada. Ou seja, o que estava saindo aqui vai retornar e vai realimentar o sistema. Se ele passar pelo sistema e a magnitude dele, em termos de amplitude, for menor que 1, nós vamos ter o que a gente chama de um sistema estável, porque toda vez que ele passar pelo sistema, a magnitude for menor que 1, ele vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho. Cabe salientar, antes de mais nada, é que esse menos 1 aqui, ó, vai fazer com que o sinal de saída, que é esse aqui, defasado de 180, tenha a mesma forma do sinal de entrada. Então é como se ele voltasse a estar em fase, digamos assim. Certo? Então, ele vai trocar de sinal, né? Então, o sinal de saída que a gente estava vendo aqui, pelo fato de passar por esse menos 1, ele volta a ter o formato do sinal original. E o ponto-chave é que toda vez que ele passar e a magnitude do sistema for menor que 1, toda vez que ele passar, ele vai diminuir de tamanho. Se o sistema é marginalmente estável, toda vez que ele passar, ele vai se manter no mesmo tamanho. E se a magnitude dele for maior que 1, ou seja, se a magnitude for maior que 1, como é o caso do verde aqui nessa representação, cada passada, ele aumenta de tamanho. Certo? Então, toda vez que ele passar, ele aumenta de tamanho. Então, nós temos as três situações. Se a magnitude for maior que 1, a cada passada, ele aumenta de tamanho. Esse aumentar de tamanho está associado à instabilidade. Manter o mesmo tamanho, a marginalidade. E diminuir de tamanho está associado à estabilidade. Vocês devem estar acompanhando a questão do coronavírus, né? O ponto-chave para determinar que vai diminuir a infecção é se cada pessoa infectada contagiar um número menor de pessoas. Então, por exemplo, atualmente na Alemanha está em torno de 0,6. Quer dizer que a cada ciclo há uma diminuição de casos. Isso quer dizer que há uma estabilização, uma diminuição até acabar com a pandemia. O caso marginal, no caso, seria cada um infecta um, isso é um marginal, então tu mantém o número de infectados constante. E o caso instável é cada infectado infecta 2, 3. Aí a cada ciclo aumenta o número, e aí você tem um crescimento exponencial. Então, o ideal é a cada infectado, no máximo, infectar um número menor que 1. Se isso acontecer, nós temos a diminuição de casos. É o caso estável, certo? Então, essa é uma analogia que vocês podem fazer tomando um paralelo com a pandemia. E com isso, então, nós terminamos o vídeo de hoje sobre o critério de Bode.